games, essa indústria bilionária que ganhou o espaço privilegiado do jornalismo cultural. Esse é o tema do episódio de hoje. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da cobertura cultural na área de games, que é uma área que vem ganhando cada vez mais espaço na cobertura cultural pelo tamanho dessa indústria e muito, além disso, porque tem ganhado muitos fãs e tem ganhado muitos usuários ao redor do mundo. Essas dicas que eu vou trazer hoje, curiosidades, são todas baseadas nos meus 5 anos de pesquisa para o livro Jornalismo Cultural no Século XXI, que está na bibliografia básica aí das faculdades de comunicação desse país. Então, se você quiser ter o material completo, aqui fica a dica. Olha, eu começo com duas questões que são desafios para quem cobre games na grande imprensa e também para quem cobre nas redes sociais e na internet. O primeiro deles é a distância que esses jornalistas, mesmo estando em grande mídia, têm com relação às suas fontes, que são os desenvolvedores de softwares, que são os criadores desses games, que muitas vezes ficam fora do Brasil. Mas essa também é uma oportunidade, porque jogos estão sendo produzidos e feitos no Brasil o tempo inteiro, e aí está a oportunidade também de dar visibilidade e aumentar essa indústria tão rica e que emprega tanto lá fora, mas aqui no Brasil também. O outro ponto que muitas fontes me disseram no livro Jornalismo Cultural é o excesso de jargões. Todo mundo gosta de um game, ser antigo ou novo, mas quando você se depara com uma matéria que usa jargões muito técnicos, quase que como para fãs ou nerds ou fanáticos dessa área, isso é muito complicado. Isso é complicado porque você não amplia o espectro de leitores dessa área, e é um requisito fundamental para continuar a ganhar mais espaço na cobertura cultural. Você sabe o que está por trás desse aumento da cobertura de games? O fato da indústria ter se tornado, lá nos Estados Unidos, a que garante a maior rentabilidade para os estúdios de Hollywood. É isso mesmo, eu conto um pouquinho no meu outro livro, História do Cinema Mundial, o fato de que são os games e não os filmes que garantem uma possibilidade maior de lucro, tanto que nos grandes estúdios, até o começo dos anos 2000, você só aprovava projetos de filme com orçamento de mais de 50 milhões de dólares se ele tivesse uma possibilidade de virar game. Às vezes nem precisava disso, às vezes eram games que fizeram sucesso que chegavam às telas, como Resident Evil e The Last of Us. Na forma de filme ou de série. Então, mas aí é interessante, eu quero te contar uma coisa aqui. Por que isso não é mostrado às claras? Por exemplo, no Oscar. Porque os estúdios americanos ainda precisam que Hollywood, os filmes, tenham ainda essa aura do produto artístico dos estúdios, porque do contrário você quebra toda essa constituição de poder dos estúdios. Games ainda tem toda essa pecha de que não são obras de arte. Hoje nós falamos tranquilamente que um filme pode ser uma obra de arte, que não era comum falar isso nos anos 40 e 30 do século passado. Mas você vê comumente as pessoas falando, nossa, esse game é uma obra de arte. Não. Enquanto essa chave não virar, os estúdios de Hollywood não vão abrir claramente como os games são hoje tão poderosos e às vezes mais do que os filmes. Sabe onde está uma grande oportunidade para você que quer se tornar no futuro? Espero que esse episódio ajude você, me conta depois, a referência como jornalista cultural de games. A maioria da cobertura hoje é feita por leigos. Isso mesmo. Leigos é o quê? São usuários que se tornaram grandes fãs ou craques de um jogo, e aí eles fazem um vídeo que colocam em redes sociais e acabam falando ou fazendo uma espécie de crítica do jogo. O problema é que falta ali o que o jornalismo precisa agregar, uma cobertura profissional, primeiro na linguagem acessível a todos, segundo e principalmente você conseguir falar de vários dos aspectos que compõem um game, como roteiro, direção de arte, fotografia e não apenas a jogabilidade.
Outra coisa, por exemplo, de um jogo para o outro, tanto da mesma franquia quanto da empresa que produz, que diferenças tecnológicas, narrativas, visuais você vê. Muitas dessas coisas são ignorados pelos pelas matérias, pelo que circula nas redes sociais. Ah, mas dá muitos milhões, 1000 views. Mas você quer ser um jornalista cultural que vai ganhar um espaço na grande mídia? Então aposte nessa parte mais profissional. Por exemplo, você pode estar vendo episódio aqui que você não é da área de jornalismo, você apenas quer se profissionalizar. Então corra atrás de bons cursos de jornalismo, não precisa ser graduação, cursos livres, cursos de pós-graduação, porque essa base é muito importante. Mas se você já tem isso, então eu acho importante ressaltar o distanciamento que você, agora como jogador e como crítico de games, precisa ter. E a possibilidade de que você vai cobrir não só aquele game que você gosta, mas também outros, e para outras idades, e de difíceis acessos ou de amplo acesso, o grande sucesso e o grande fracasso. Porque essa é a missão de um crítico. Ela tem que atender ao seu público, atender às novidades do mercado e sempre com um olhar bastante reflexivo. Olha, eu espero que você tenha gostado, espero que você veja a cobertura de games de uma outra forma hoje, porque vamos combinar, games não é coisa só de novas gerações, de jovens e tal. Todo mundo gosta de um jogo. A gente chama de game, mas é jogo. E a cobertura do jornalismo precisa da atenção, e isso vem crescendo nos últimos anos. E eu espero que eu tenha te ajudado a fazer parte desse circuito. Tchau, tchau!